O versículo 1 ao versículo 13 diz assim: exortação da sabedoria, a obediência ao Senhor. Exortação da sabedoria, a obediência ao Senhor. A Bíblia diz que o princípio da sabedoria é o temor ao Senhor. E se você quer ser sábio, aprenda a obedecer ao Senhor. Esse é o princípio bíblico. Salomão me chama a colocar isso em prática. Diz assim a palavra do Senhor, do versículo 3 ao versículo 13: Filho meu, não te esqueça dos meus ensinos, e o teu coração guarde os meus mandamentos, porque eles aumentarão os teus dias e te acrescentarão anos de vida e paz. Não te desampare a benignidade e a fidelidade. Ata-os ao teu pescoço e escreve-os na tábua do teu coração, e acharás graça e boa compreensão diante de Deus e dos homens. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e Ele endireitará as tuas veredas. Não sejas sábios aos teus próprios olhos. Teme ao Senhor e aparta-te do mal. Será isto saúde para o teu corpo e refrigério para os teus ossos. Honra o Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda, e se encherão fartamente os teus celeiros, e transbordarão de vinhos teus lagares. Filho meu, não rejeites a disciplina do Senhor, nem te enfades da sua repreensão, porque o Senhor repreende a quem ama, assim como o Pai ao filho a quem quer. Feliz o homem que acha sabedoria, e o homem que adquire o conhecimento. O conhecimento de Deus é importante. Conhecemos o Senhor, para que a sabedoria esteja sempre em prática na nossa vida. Esse é um momento especial em que nós vamos estar dizimando e ofertando na casa do Senhor, reconhecendo que Deus é o Deus que nos abençoa. Quando nós nascemos, nada trouxemos, mas Deus provê todas as coisas para nós. Então nós vamos ofertar e dizimar enquanto o ministério estiver nos conduzindo em cântico. Because of the
coisas está em ti. Tu és o nosso provedor. E nesta noite, eu quero te pedir que no nome do Senhor Jesus, tu esteja, Senhor, recebendo o nosso culto, com todos os atos deste culto, e acompanhado com ele, dízimos e oferta. Porque reconhecemos que quando viemos para este mundo nada trouxemos, mas tu tens provido tudo para nós. Então nessa noite, cumpra a tua promessa na vida do teu povo. Tu dizes que por nossa causa eu repreenderia o devorador. E nesta noite eu te peço que no nome de Jesus tu esteja nos ouvindo, que esteja, Senhor, manifestando a tua glória, o teu poder na vida de cada um homem, de cada uma mulher, de cada um servo, de cada uma serva que tem buscado ser fiel ao Senhor, fiel espiritualmente, fiel ao Senhor materialmente, fiel ao Senhor financeiramente, Senhor, em todos os campos. Eu quero te pedir que o Senhor esteja nesta hora ordenando teus anjos que esteja pelejando pela vida do teu povo, pelas nossas vidas, pela tua igreja, e que o Senhor esteja nesta hora repreendendo todos os meios pelos quais o devorador tem conseguido, Senhor, penetrar e ceifar financeiramente, materialmente, evitando que a prosperidade chegue. Senhor, dê saúde. Senhor, abra portas. Senhor, faz com que o teu servo, faz com que a tua serva, faz com que o teu povo prospere nessa terra, para que aquele que não te conheça possa olhar e ver e dizer: verdade é, o Senhor é com este homem, o Senhor é com esta mulher, o Senhor é com este que a ele tem e que a ele serve com fidelidade. Eu te peço nesta noite, tem alguém aqui que está desempregado. Eu te peço que nessa noite, se tem alguém aqui que está passando por momentos difíceis, que o Senhor use de misericórdia. Abra a porta de emprego, Senhor. Se este irmão tem desejo de ser fiel, se este irmão tem sido fiel, abra a porta de emprego, Senhor. Dá, Senhor, a vitória ao teu filho, dá a vitória à tua filha, que tem te suplicado, Deus. Em nome de Jesus, tu és o Deus que abre porta onde não tem porta. Então abra, Senhor. E se alguém está ameaçado de ser mandado embora do seu serviço, fecha, Senhor, esta porta. Não permita, Senhor, que essa porta se abra e o teu servo, a tua serva, venha se tornar desempregado. Eu te peço que no nome de Jesus, tu entre com providência e dê prosperidade espiritual, e dê prosperidade material, e dê prosperidade financeira, para que a cada dia o teu povo diga: verdade é, o Senhor tem me abençoado. Em nome de Jesus eu te peço. Em nome de Jesus eu te peço. Agora ensina-nos, ó Deus, a lidar com esse recurso na tua casa, para que nós possamos fazer com que o teu reino se torne visível e extensivo na face da terra, e vidas sejam abençoadas através desse recurso, e todos os compromissos, Senhor, da tua igreja possam ser cumpridos, e nós possamos pagar todos os compromissos. Nós te pedimos em nome de Jesus, aquele que vive, aquele que reina para todos sempre. Apresentar. Tem alguém que tem alguma coisa a fazer esta noite? Tem alguma coisa a fazer? Alguma luz? Paz do Senhor, igreja, amém? Eu gostaria de estar aqui lembrando as irmãs que no dia 5 de março, a partir das 3 horas da tarde, nós teremos aqui um evento especial pelo Dia Internacional da Mulher. Nós teremos aqui a doutora Benzi Matos, que já esteve conosco ano passado por 2 vezes, trazendo uma palestra abençoada para a vida das mulheres da Igreja Metodista da Bíblia. O tema será Resgatando a Autoestima. Teremos também, após a palestra, uma confraternização. Estaremos também homenageando, comemorando, junto com as nossas irmãs que fizeram aniversário nesse primeiro
também que você traga um prato de salgado ou de doce, ou um refrigerante, ou um suco, a fim de que a gente possa compor a nossa mesa, né, do nosso lanche. Mas independentemente disso, teremos um bolo aqui abençoado, que vocês vão ver que é uma surpresa, coisa mesmo de meninas, entendeu? Então, estamos aguardando vocês aqui, tá? Amém? Mas não faltem, né? Porque isso é um investimento para vocês. Um investimento. As irmãs devem até estimular umas às outras a se fazerem presente. Tanto é que não é aberto para as pessoas de fora, mas é para vocês, né? Então a gente começa a se valorizar, dizendo: eu não vou faltar, eu vou estar presente, né? Porque está sendo um investimento a ser feito para vocês. E como é bom a gente entender, né, que nós precisamos ser estimulados a melhorarmos. E a autoestima que a gente às vezes não pode melhorar, porque ela está muito estimulada, ela tem vivido tantos conflitos, né? E às vezes ela não vê saída. Então, faça um esforço. Não marque nada para o dia 5, às 15 horas. Marque até às 13 horas. Ok? Até às 13. Diga para quem te convidar para qualquer outra coisa no dia 5. Irmão, até às 13 horas eu estou livre. A partir das 13 eu não importa o que eu vou ensinar na minha igreja. Amém? Faça isso. E passe isso para as demais irmãs que estão. Que você encontrar e fazer parte da igreja. Para que estejam aqui também neste dia. Eu quero dizer para os irmãos que eu, possivelmente, né, eu estarei marcando, talvez, estarei vendo a melhor data, talvez no segundo domingo. Ele vai estar aqui em março dele. Segundo domingo vocês vão gostar. Primeiro domingo. É que eu quero marcar uma reunião de membros. Mas eu quero marcar um domingo. Que é mais fácil do que a maioria dos irmãos da igreja no domingo. Não é verdade? É ou não? Um dia de semana eu tenho também. Melhor do que domingo. Né? Até para eu passar para os irmãos, é a condição de estar igreja hoje. Para que você entenda. Para que você não fique bicudo, nem bicudinha, quando o pastor tomar alguma iniciativa. Você saiba por quê. Amém? Amém, irmãos? Porque nós não somos crianças. Nós estamos lidando com adultos. E nós levamos a sério a obra do Senhor. E a gente quer o melhor para a obra do Senhor. Amém? Mas muitas das vezes, se você não entende, acontece na nossa casa. Se não há uma explicação acerca de algumas medidas que são tomadas dentro de casa, às vezes eu fico chateado. Não é verdade? Então, a mesma coisa aqui na igreja. Eu quero passar para que você entenda algumas coisas que irão acontecer. Para que você veja a realidade da igreja hoje. Hoje, em nome de Jesus. Ok? Possivelmente, no segundo domingo. Eu queria até que você tivesse, mas infelizmente, eu tenho urgência de fazer isso. Ok? Eu quero ter urgência de fazer isso. Vamos louvar ao Senhor mais uma vez. Quero pedir a você que se colocasse de pé. Possamos louvar o Senhor com alegria, amém? Diante da
Israel, que pode ser o sol, mas com ele mais divino, porque o Senhor é grandioso e ele testa a sua fé. Olha, querido, muitos naquele momento como Elias poderiam estar dizendo: esse homem é louco, esse homem é louco. Aonde que esse homem vai ganhar alguma coisa? Mas Elias tinha um posicionamento de profeta, ele tinha um posicionamento de um filho de Deus que tinha certeza da vitória e a certeza do Deus que ele serve. Você tem certeza do Deus que você serve? Você tem confiança nele? O Senhor essa noite quer reafirmar a aliança que ele tem contigo, que foi feita há milhares de anos, há muito tempo atrás, porque ele continua sendo o nosso Deus, o Deus de Israel. Olha, querido, eu quero te dizer uma coisa: o diabo tem tentado te parar, tem tentado te ridicularizar, tem dito que você não presta, tem dito que você não vai além, tem dito que você não é nada, mas eu continuo te dizendo: coloque na sua mente que o seu Deus é o seu Senhor e todas as coisas você pode, porque Ele te fortalece. Sim, ó, essa mão, assim. Agora levante a mão dele. Agora olha para ele, aquele sorriso da noite, aquele sorriso da noite. Diz para ele assim, ó: se Jesus voltar agora, eu vou de mão dada com você. Com esse sorriso, nós vamos subir. Amém? Não solta a mão dele, não. Essa tarde nós estamos cantando aqui no Culto do Ministério do Louvor, ensaiando. E sempre eu falo dessa música com eles, porque eu considero essa música fumaça. A gente sempre tem uma música que a gente chama por um nome específico, a gente chama essa música de fumaça. Mas o nome dessa música se chama O que Tua Glória Fez Comigo. Agora olha para o irmão que está do seu lado de novo e diz assim: o que a glória do Senhor fez com você? Agora olha para ele, o que a glória do Senhor fez com ele. Você entende o que é isso? Você viu como eu estava no coração à tarde que muitos de nós entramos na casa do Senhor, e a glória do Senhor não faz nada.